Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Michele e esse aqui é mais um vídeo do canal da Prof. Mimi. E hoje eu vou trazer para vocês os 5 passos da redação, para que vocês venham a redigir um texto dissertativo argumentativo top, certinho? Bom, em primeiro lugar, precisamos entender que o texto dissertativo argumentativo nada mais é do que a exposição de ideias a respeito de um determinado assunto. Dissertar significa discutir ideias, analisá-las e apresentar provas que justifiquem e convençam o leitor da validade do ponto de vista de quem as defende. Em resumo, dissertar é analisar de maneira crítica situações diversas, questionando a realidade e apresentando o nosso posicionamento diante dela, certinho? Bom, a dissertação pressupõe 3 pontos básicos, sendo o primeiro a análise crítica do assunto sobre o qual se pretende escrever, segundo, raciocínio lógico e terceiro, clareza, coerência e objetividade na exposição dos argumentos. Agora que vocês já sabem um pouquinho sobre o que se trata, né, qual é a conceituação do texto dissertativo argumentativo, acompanhem comigo quais são os 5 passos para que vocês consigam redigir um bom texto dissertativo argumentativo, certinho? Vem comigo! Bom, pessoal, o primeiro passo é o planejamento. Depois da leitura dos textos de apoio e da análise do tema proposto, planejem o texto de vocês antes de qualquer coisa. Rascunho, gente, rascunho acima de tudo e sempre, certo? Pensem nas possibilidades de argumento que se enquadram com o tema proposto e utilizem aqueles que, de fato, poderão ser discorridos ao longo da escrita do texto de vocês, certo? Bom, pessoal, o segundo passo é o segredo da introdução. Inicie sua redação elaborando a introdução. Nela, exponha sua tese, seu ponto de vista, e 2 ou 3 argumentos que irão sustentá-la. Não os desenvolva, apenas os apresente, pois a função da introdução é apenas apresentar ao leitor as principais ideias que formarão o seu texto. A introdução é o ponto de partida. A tese apresentada na introdução e a ordem dos argumentos que você usou devem ser seguidos à risca no desenvolvimento. Jamais inicie o desenvolvimento sem que a sua introdução esteja concluída, pois ela é a linha mestra do seu raciocínio, ou seja, vai direcionar toda a sua abordagem textual. A introdução pode apresentar citações, conceituações, comparações, questionamentos. O uso de questionamentos pode ser uma boa estratégia para a construção de bons argumentos. Não é uma fórmula, mas deixo como dica o uso de uma pergunta bem estruturada, bem articulada no encerramento da introdução. Essa interrogação poderá servir como norteadora, facilitando o desenvolvimento dos argumentos. Bom, o terceiro passo é: considere sempre o enunciado. Atenção total ao que foi solicitado. Você sempre deve contemplar todos os aspectos referidos na proposta. Caso isso não aconteça, há a possibilidade de você tangenciar o tema, ou seja, abordar parcialmente o tema proposto. E isso pode causar um desconto de 50% no valor total da sua nota final. Bom, o quarto passo é o desenvolvimento e a argumentação. O primeiro parágrafo do desenvolvimento deve conter o primeiro argumento presente lá na introdução. O segundo parágrafo do desenvolvimento deve ser estruturado da mesma forma, apresentando o segundo argumento presente na introdução. Caso você tenha mencionado um terceiro argumento, deverá então obrigatoriamente desenvolver um terceiro parágrafo para este seu argumento. Não se esqueça
de que seus argumentos devem ser consistentes, a fim de conferir maior credibilidade à sua argumentação. Para desenvolver o assunto de uma dissertação, podemos utilizar os seguintes recursos: citações, comparações, registros históricos, dados estatísticos, justificativas, exemplificações, entre outros. Certinho? Todos estes itens mencionados são os chamados de dados concretos, que vocês devem utilizar no desenvolvimento do texto dissertativo de vocês. Bom, o quinto passo é a conclusão e o posicionamento. Na conclusão, você deve retomar a sua tese para reforçar o seu posicionamento. Porém, se estivermos falando de Enem, você deve obrigatoriamente apresentar uma proposta de intervenção. Isso significa que se você não apresentar possíveis soluções que devem ser plausíveis e passíveis de aplicabilidade para a problemática discutida ao longo do texto, você será penalizado por não atender às orientações propostas. Lembrem-se de que proposta de intervenção significa apresentar soluções com aplicabilidade, ou seja, soluções viáveis que possam vir de fato a acontecer. Bom, pessoal, um texto não é um aglomerado de frases e parágrafos avulsos. Um bom texto dissertativo constitui-se de uma sequência de ideias bem estruturadas, bem argumentadas e harmonizadas entre si. Espero que vocês tenham gostado desses meus 5 passos de redação. Utilizem esses passos e vocês certamente terão uma maior facilidade para redigir bons textos dissertativos argumentativos. Acessem o meu canal da Prof. Mimi. Beijo e até a próxima!